Hello everyone! Hoje eu quero falar sobre um assunto que se refere à gordura corporal, mas especificamente um termo chamado TOFI. E eu faço uma pergunta para começar aqui. Are you TOFI? Que significa thin outside and fat inside. Em outras palavras, é o sujeito que tem pouca gordura aparente, mas ele tem muita gordura interna. É o sujeito que nós normalmente chamamos de falso magro. Por que isso é importante? Why does it matter? Por que nós nos preocupamos com isso? Para responder essa pergunta, eu vou usar um trabalho que foi publicado no Nutrition Research Reviews em 2012, por um grupo do Reino Unido. E o título do trabalho é Excess Body Fat in Obese and Normal Weight Subjects. Ele faz uma comparação, na realidade, entre a gordura subcutânea e a gordura visceral e qual o impacto disso na função metabólica do organismo. Both have the same BMI. What differs between these two is the amount of visceral fat. The subject on the right has a significantly higher amount of visceral fat in comparison to the subject to the left. Nesse outro exemplo, é feita uma comparação entre dois sujeitos que possuem a mesma circunferência abdominal, nesse caso 84 centímetros. E se nós olharmos para uma seção transversa por ressonância magnética na região umbilical, nós vemos que o sujeito da esquerda tem aproximadamente meio litro de gordura visceral, enquanto que o sujeito da direita tem 4,3 litros. Olhando externamente, fica muito difícil você identificar a quantidade de gordura visceral. Por que isso realmente é muito importante? Nesse outro estudo, que foi publicado na revista Diabetes, em 1996, faz uma análise entre a sensibilidade da insulina, que está no eixo Y, e o percentual de gordura abdominal no eixo X. Então é notório, é claro, que à medida que a percentagem de gordura abdominal aumenta, a sensibilidade à insulina cai drasticamente. Esse foi um estudo feito em mulheres. Isso é independente do índice de massa corporal, ou BMI. Você vê que em verde, as mulheres que tinham BMI menor do que 25 kg por metro quadrado, e quando comparados com aqueles que têm mais de 25 kg por metro quadrado, apresentam exatamente a mesma perda de sensibilidade à insulina à medida que a gordura visceral aumenta. Então eles podem ter até gordura total diferente, mas a quantidade de gordura visceral é que na realidade é o principal fator determinante da sensibilidade à insulina. Esse outro estudo que foi publicado no International Journal of Cardiology em 2011, o que nós vemos? Que o principal fator determinante do risco, ou que melhor preditor do risco do sujeito ter um infarto do miocárdio, é a resistência à insulina. Então, se nós conseguirmos resolver o problema da resistência à insulina, muito provavelmente uma série de outras doenças, outros problemas que vêm em consequência da resistência à insulina, podem ser melhorados. E o que é interessante, também dentro desse contexto, o principal órgão que retira a glicose do sangue, que faz o clearance da glicose sanguínea, ou são os músculos esqueléticos. E nós vemos aqui que quando nós comparamos, tem 4 imagens nesse slide, nós temos um sujeito de 23 anos atleta, um de 35 anos saudável, sedentário, não é atleta, um de 60 anos também sedentário, não atleta, e a última imagem na extrema direita nós temos um indivíduo de 68 anos com diabetes tipo 2. E nós olhamos, você vê, no sujeito que tem, no atleta, tem uma massa muscular bastante desenvolvida, praticamente muito pouco, quase não dá para notar, detectar gordura intermuscular. Você vê que no sujeito de 35 anos, na imagem mais à direita, saudável, ele tem um pouco mais de gordura subcutânea, você vê que a camada, essa linha ao redor do músculo, é um pouco mais espessa do que no indivíduo atleta. A massa muscular dele apresenta muito pouco ou quase nenhuma gordura intermuscular.
E no indivíduo de 60 anos, já envelhecendo mais, também saudável, nós vemos similarmente um aumento da espessura do tecido subcutâneo, da gordura subcutânea, e um pouco de acúmulo de gordura intermuscular, mas em quantidade relativamente pequena. Agora, quando nós olhamos o indivíduo de 68 anos com diabetes tipo 2, nota-se que a gordura subcutânea não é diferente dos outros, principalmente dos dois outros que não são atletas saudáveis. Mas, novamente, nós vemos que existe uma quantidade muito maior de gordura intermuscular depositada nesse órgão. E esse aqui, nesse caso, é o músculo da panturrilha, uma seção transversa por ressonância magnética do músculo da panturrilha. E, realmente, o que caracteriza fundamentalmente o sujeito que tem, o que distingue principalmente o sujeito diabético, é que ele tem uma quantidade de gordura intermuscular maior do que os outros sujeitos que são saudáveis e não têm nenhum distúrbio metabólico. A questão então que nós temos é possível reverter esse TOFI phenotype? Is it possible to reverse the TOFI phenotype? Esse estudo mostra o efeito de 6 meses de redução nas porções de comida e também aumento da atividade física. Então foi uma mudança no estilo de vida que envolveu duas coisas: modificação, uma redução na ingestão alimentar e um aumento da atividade física. E eles fizeram então análise de 3 partes da região visceral, onde você vê a gordura do coração, o heart fat, antes e depois. A gordura no rim, kidney fat, antes e depois, e a gordura intraabdominal fat, antes e depois, before and after. E o que é notório aqui? Que em todos os casos, 6 meses depois de redução da ingestão de comida, de alimentos, e o aumento da atividade física, causaram uma redução significativa na quantidade de gordura, tanto no coração, como no rim, como na região intraabdominal como um todo. Enfim, qual é a conclusão dessas análises? Don't want to be a TOFI? Exercise regularly. Aerobic and resistance training are very effective in reducing visceral fat. Also extremely important, make sure to change your diet to cut sugar, sugary beverages, processed carbohydrates or refined carbohydrates, and alcohol, because these are the main drivers of the TOFI phenotype. Então é isso aí, gente. Forte abraço, don't be a TOFI, e nos vemos no próximo vídeo.